Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de teoria sobre os personagens que podem ou não retornar para a sétima e última temporada dos Agentes da SHIELD. Por que eu escolhi fazer esse vídeo agora que a série já tá tão perto de estrear? Porque a série ela já foi totalmente gravada, não corre nenhum risco dela sofrer nenhuma pausa ou nenhuma correria ali nas gravações dela por conta do corona, porque a série já foi finalizada, só que eles estão guardando as 7 chaves, o segredo dos personagens que podem ou não retornar para a série. Por que eles fizeram isso? Porque são muitas possibilidades, porque para quem assistiu a sexta temporada, eles foram parar no ano de 1931, ou seja, eles voltaram no tempo, então qualquer mínima alteração que eles façam na história pode trazer ou não um personagem de volta para a história, um personagem que já morreu ou que aconteceu alguma coisa e o personagem saiu da série. Então, todas as possibilidades estão em aberto. É claro que eles não podem fazer nenhuma grande alteração na história, porque tem os filmes da Marvel também envolvidos, então eles não podem causar nenhum grande estrago que não possa ser explicado. Vou começar pelo mais óbvio, que eu até já gravei vídeo aqui, que é o Ward, porque eles estão mexendo com a Hydra. Então eu acredito que com aquela história ali deles terem que salvar a Hydra, muita coisa pode se alterar. Talvez eles encontrem com o Garrett no meio do caminho, e eles façam, sei lá, ele ser fiel a SHIELD, e quando ele encontre com o Ward, ele não seja um agente da Hydra e ele consiga ali fazer o Ward ser uma boa pessoa. Ele também pode ser uma boa pessoa, só pelo fato deles estarem ali mexendo diretamente com a Hydra, pode alterar bastante o que aconteceu com o Ward. O personagem pode voltar para o tempo atual deles, e pode ser um agente bom, um cara legal, o namorado da Sky, o namorado que a Sky merece. Outro personagem que poderia voltar seria o Trip, porque, para quem não lembra, o personagem ele morreu ali tentando ajudar a Sky. Foi um momento bem triste ali na série, porque a Sky acabou matando ele ali sem querer. E ele era um personagem muito legal, ele tentou ajudar ela ali até o último momento. Ele voltou ali para uma participação na 4ª temporada, mas eu acredito que ele era um personagem muito querido pelos fãs. Eu gostava muito dele, então eu gostaria de ver o personagem de volta na história. Eu gostava bastante ali daqueles momentos em que o Fitz implicava com ele, que ele meio que tava com ciúmes da Gemma, então eu acredito que seria muito legal ver ele de volta. Um personagem que é o meu queridinho, que eu gosto muito dele, que eu queria muito ver ele nessa 7ª temporada, o Hunter. Porque pra quem não sabe, em teoria não era nem pro personagem ter saído da série. O que aconteceu foi que eles estavam planejando uma série pra Bob e pro Hunter, uma série solo deles. Só que essa série, ela não saiu do papel, ela não chegou a ser gravada, ela basicamente ela nem existiu. Então, o que aconteceu? Eles finalizaram a história dos dois de uma maneira que eles não poderiam retornar. Eles não poderiam mais ser os agentes da SHIELD. Então, quando o personagem fez ali aquela participação na 5ª temporada, foi uma participação assim única, porque na verdade ele estava correndo muito perigo, porque ele não poderia nem estar ali. Então, eu gostaria que essas alterações na linha do tempo fizessem com que o Hunter continuasse trabalhando com a SHIELD, porque eu gostava muito da dupla dele com o Fitz. Ele era um personagem muito engraçado, eu gostava muito dele. Eu acho que é um dos poucos personagens que tinha química com todo mundo, que era muito legal, que deixava o clima mais leve, mais divertido. Eu gostava bastante dele. Eu só não gostava dele com a Bob, porque a Bob é uma personagem que me incomoda muito. Eu já ouvi muita gente falando que quer que a Bob retorne para essa 7ª temporada, mas eu não gosto da personagem. Ela me incomoda muito, muito, muito. Primeiro, que eu não gosto da relação dela com o Hunter, porque eu não vejo a menor graça nessa história
de casal que fica brigando, que fica se matando e depois vai se pegar. Eu acho muito esquisito. Então eu já não gostava dos dois juntos. E a Bob, ela sempre me incomodou ali com a mentira sobre a Shield. Ela meio que traindo todo mundo ali. Tudo bem que a gente já teve que lidar com traição antes, mas o problema é que ela traiu todo mundo e ela basicamente tentou convencer o Hunter de que ela tava do lado dos mocinhos, de que ela tava lutando pelo que era certo. E eu acho que não era certo o que ela tava fazendo ali, porque ela tava mentindo pra todo mundo. Sem falar o que aconteceu com a gente 33, porque se a gente for pensar, a atitude da Bob acabou com a vida dela, causou um trauma horrível nela, porque para manter o disfarce da Bob, ela basicamente entregou a gente 33 e mudou a vida dela completamente, ao ponto dela acabar morrendo na mão do Ward. Por isso eu não gosto da personagem. Eu tenho muita implicância com ela. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam ou não da personagem. Outro personagem que eu ia gostar bastante de ver também, nem que fosse em uma pequena participação, seria o pai da Sky. Porque apesar de tudo que aconteceu ali na segunda temporada, ele gostava dela, ele tinha tudo ali para ser um bom pai para ela. E foi o mais próximo de uma família que ela teve, considerando que a mãe dela só queria ferrar com todo mundo e estava basicamente usando ela ali. Então, aquele desfecho ali com o pai dela, entrando no programa Tahiti e apagando a memória, e ele pedindo ali para que ela voltasse para visitar ele, e isso nunca aconteceu. Eu gostaria que pelo menos isso acontecesse nessa sétima temporada, que a gente pudesse ver o personagem pelo menos mais uma vez, então. Ou talvez, com uma alteração na linha do tempo, a Sky não fosse mais órfã e ela pudesse ter pelo menos o pai dela do lado dela, né? Seria bem legal. Porque eu acho que apesar da Sky ter a equipe, ela tem muito uma coisa de ser uma pessoa sozinha. Ela era órfã, ela conheceu a equipe, ela teve lá os problemas dela com o Ord, ela perdeu o Lincoln, então são muitas histórias de abandono. Se a gente for pensar bem, se a Sky não tiver equipe ali, ela não tem ninguém. É uma coisa muito triste de se pensar. Então eu gostaria que o pai dela voltasse para esse final de temporada ali para poder fazer essa conexão, para poder lembrar a gente que a Sky não tá completamente sozinha no mundo. Eu acho que seria bem legal. Outro personagem que eu acho que seria bem legal ter de volta na série é um personagem que eu tinha bastante implicância, que eu não gostava muito dele, mas com o passar das temporadas eu acabei gostando dele, que é o Talbot. Porque ele tinha muita implicância ali com a equipe do Coulson, com o Coulson. Só que ele acabou mostrando que eles estavam todos do mesmo lado. Com o passar do tempo, ele acabou criando uma amizade ali com eles e foi bem legal esse desenvolvimento do personagem. Mas eu confesso que eu fiquei bem chateada com o final dele, porque até o final ali, quando ele foi pego pela Hydra, ele lutou ali para proteger a equipe do Coulson. Ele acabou sendo torturado ali pela Hydra, tendo a mente dele controlada ali, fazendo o que ele não queria. E quando ele acabou sendo transformado ali, na verdade ele estava tentando fazer a coisa certa, na verdade ele estava tentando salvar todo mundo. Então eu acredito que o final dele foi muito injusto, porque ele estava tentando fazer a coisa certa, ele perdeu o controle e ele acabou sendo o grande vilão da quinta temporada. Então, assim, acho que foi uma das maiores injustiças que essa série já cometeu, que ela já cometeu várias. Mas eu acho que com ele foi uma das maiores, porque foi uma pessoa que errou tentando acertar. E foi com certeza muito triste. Então eu gostaria muito que o personagem voltasse para alguma participação na série, mesmo que fosse em uma época em que ele não conhecia a equipe do Coulson, em que ele não conhecia nenhum deles, mesmo que seja assim,
Eu gostaria de ver o personagem de novo na série. Agora, esse personagem aqui, eu não gostaria tanto que ele voltasse, porque eu não gostava muito dele na série. Mas eu tô falando do Jeffrey, o patriota. Eu não gostava muito do personagem, eu não via muita graça nele. Na verdade, eu nem entendo por que foi feito um mistério tão grande ali de quem seria o diretor. Na verdade, quando eu vi todo aquele mistério ali, eu imaginava que seria o Talbot, porque seria perfeito, na minha opinião. Na verdade, eu não entendo o porquê daquele mistério, porque quando foi revelado um personagem totalmente sem graça, que estava impondo regras, que estava tentando controlar todo mundo. E na verdade era um grandíssimo mentiroso, era uma grande fraude, porque ele tentou se passar por inumano e ele não era nada, ele não era ninguém que importava. E a volta do personagem, eles descobrirem que ele ainda tá vivo, ia trazer um alívio muito grande pro Fitz, porque eu acredito que ele carrega muita culpa ali pela morte dele na estrutura. Então eu acredito que se ele ainda tivesse vivo, ia fazer alguma diferença pro Fitz. Ia importar pra ele, ele ia se sentir muito melhor. Só por isso que eu acho que o personagem deveria voltar, porque eu não gostava muito dele. Outro personagem que eu acharia bem legal se tivesse voltado pra série é o Robin, o motoqueiro fantasma barra motorista fantasma. Porque eu gostava bastante do personagem, eu gostava da dupla dele com a Sky. Gente, eu vou chamar de Sky pro resto da vida. A dupla dele com a Sky era perfeita, eu gostava muito, eles tinham uma química muito legal e era uma coisa que não tinha nada a ver com o casal, era uma amizade bem legal. E é um personagem que ele não morreu, que não aconteceu nada com ele, que ele simplesmente foi embora e ficou em aberto se a gente veria o personagem de novo ou não. Então eu gostaria muito de ver ele de novo, de ver ele em ação com a Sky de novo, seria bem legal. Eu fiz uma lista assim dos personagens que eu acho que deveriam voltar para a série. Deixa aqui nos comentários quais são os personagens que vocês mais gostavam, que vocês queriam ver de novo na série. Gente, eu não sei, eu não tenho certeza se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer resumo de episódio. Eu não tenho muita certeza se eu vou conseguir, porque depende muito de legenda. Às vezes a legenda demora para sair. E eu não quero atrasar muito com esses vídeos, como eu já atrasei com outros resumos. Então, se eu ver que tá muito difícil para pegar a legenda, eu não vou fazer, mas eu vou tentar. É isso, gente. Agora é só esperar pela estreia da 7ª temporada. Até o próximo vídeo. Tomara que seja um vídeo de resumo e eu consiga fazer esse resumo. Até lá. Tchau.